A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe todos os irmãos, irmãs inscritos no canal do YouTube. Deus fortalecer, guiar e abençoar a todos. Hoje, meus irmãos, glória a Deus, estamos hoje os 30 dias de campanha para a glória de Deus. Vamos até os 40. E o Senhor tem nos dado força para nós permanecer na caminhada, meus irmãos. Estamos firmes com Jesus, firme perseverante, agradecendo aí todos os inscritos, aqueles meus irmãos que estão compartilhando, aqueles que estão comentando, aqueles que colocaram seu espírito de oração. Com certeza, meus irmãos, como o Senhor abençoará a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Estamos orando para Deus abençoar, meus irmãos, todos os dias. A todos os inscritos, todos os que estão comentando, compartilhando, aqueles que estão colocando seu espírito de oração, que Deus possa abençoar poderosamente, amém? Eu quero, meus irmãos, mais um dia aqui, trazer uma reflexão da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 7. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Davi, glória a Deus, moro na cidade de Assunção, Piauí. Estamos na guerra, estamos na batalha pelas almas. Os canal do YouTube, essa plataforma do YouTube, meus irmãos, estamos entrando, colocando vídeos de palavra, oração, para que possa alcançar almas que estão cegas, almas que estão, meus irmãos, desanimadas para querer parar, almas que estão presas no sistema religioso, pessoas que estão cegas, espiritual, não conseguem entender os mistérios de Deus. Então, meus irmãos, estamos aqui nesse combate, estamos aqui nessa guerra contra as forças espirituais das trevas, sabendo que maior do que está no mundo é o que está com nós, é Jesus, amém? O que está mais com nós é maior do que o que está no mundo, amém, igreja? Então eu quero já trazer essa palavra para uma reflexão, para que nós possamos assim, meus irmãos, compreender acerca da palavra que o Senhor tem para falar com nós, amém? O livro de Josué, capítulo de número 7, verso número 21, glória a Deus, verso número 20, a seguir, diz assim: E respondeu Acã a Josué, dizendo: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando ouvi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, de peso de 50 ciclos, cobicei, tomei os que, glória a Deus, glória a Deus, então, escondi na terra, no meio da minha tenda, glória a Deus, e a prata por debaixo dela, amém? Olha aí, meus irmãos, glória a Deus. O povo, meus irmãos, de Israel, o Senhor deu a cidade de Jericó para que eles viessem dominar sobre ela, e eles venceram aquela batalha sobre a cidade de Jericó, de forma, meus irmãos, que quando eles venceram a batalha, Josué, o Senhor mesmo não quis, meus irmãos, que o povo de Israel pegasse nada dali, porque tudo estava contaminado de pecado. O Senhor disse: não tome nada de despojo nessa cidade, glória a Deus, e venceram a batalha e saíram, meus irmãos. De forma, meus irmãos, que quando eles venceram a batalha, eles começaram glória a Deus, outra cidade chamada Ai, e eles foram, meus irmãos, guerrear. O povo de Ai era um povo pequeno, um número de pessoas pouca, e eles enviou alguns soldados para lá, glória a Deus. Esses soldados que eles enviaram para lá, o número de 3.000 soldados, foram vencidos ali pela cidade de Ai, pelo povo, pelos soldados de Ai. Então Josué, glória a Deus, quando viu o povo chegando derrotado, Josué rasgou as suas roupas e se ajoelhou diante do Senhor e começou a clamar a Deus. E naquele clamor que Josué fez, meus irmãos, o Senhor disse: Josué, por que tu está me clamando? Santifica o povo, porque no meio de vós há pecado de anátema, há pecado de maldição, há pecado de desobediência, Josué. E Josué então santificou o povo, glória a Deus, de forma, meus irmãos, que quando chegou na tenda de Acã, ele viu que verdadeiramente Acã estava ali sobre maldição. E o pecado de Acã estava impedindo o povo, porque Acã viu a cunha de ouro, viu a capa babilônica e viu, glória a Deus, o círculo de prata. E ele então cobiçou e levou, ainda que Deus tinha falado para não pegar nada dali, mas mesmo assim Josué
Mesmo assim, Acã desobedeceu. E por conta da desobediência, o povo de Deus não conseguiu ir para frente. O povo de Deus não conseguiu vencer, meus irmãos, aquela batalha. Ainda que o número do povo de Ai era um número pequeno, mas mesmo assim, por conta do pecado, por conta desse pecado, meus irmãos, o povo não conseguiu ir para frente, não conseguiu vencer a batalha. Glória a Deus, aleluia. É muito forte, meus irmãos, muito forte. É muito forte. Essa palavra é muito forte. Porque, meus irmãos, tem tantos homens, meus irmãos, e mulheres gemendo e chorando, meus irmãos. Ele não consegue progredir na vida, ele não consegue ser, glória a Deus, vitorioso em meio às batalhas, em meio às guerras. Sabe por quê? Porque estão debaixo, glória a Deus, de pecado, de anátema. Glória a Deus, estão debaixo de anátema, de maldição. Irmão, que é isso, irmão? Estão debaixo de maldição, então, meus irmãos, porque o pecado é maldição. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, verso 2: eis que as minhas mãos não estão incluídas que não posso abençoar, e nem está surdo meus ouvidos que não posso ouvir a oração daqueles do meu povo. Mas o que faz separação entre vós e o meu povo é o pecado. Então o pecado se torna maldição, anátema, maldição. O pecado se torna maldição, de forma, meus irmãos, que ainda que possa clamar, mas o pecado se faz um grande abismo entre Deus e o homem. O pecado se faz um grande abismo entre Deus e o homem, de forma, meus irmãos, que só quem pode trazer, se fazer ponte de salvação, que liga o homem até a Deus, é Jesus, não há outro. Quantas pessoas, meus irmãos, que não conseguem, dizem assim: ah, pastor, porque eu oro tanto, eu jejuo tanto, minhas orações não são respondidas, o meu jejum não é respondido. Por que é, pastor? É simples, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus, porque você está fazendo, jejuando, mas está mentindo. Você está orando, mas está dando calote nos outros, está dando passo nos outros. Você está buscando, mas está fazendo coisas devassas aos olhos de Deus. Você está no segundo casamento, está se prostituindo. Você está orando, mas está fazendo coisas que não está agradando o Senhor. Você está jejuando, mas não está xingando, blasfemando contra as coisas do Senhor. Então, a oração fica impedida, o jejum fica impedido, a tua busca fica em vão. É por isso, meus irmãos, que há muitos que pararam, há muitos que desistiram, há muitos, meus irmãos, que estavam debaixo do pecado, fazendo coisas devassas diante do Senhor. Glória a Deus, que estão clamando a Deus e Deus não está respondendo. Por que é, meus irmãos? É simplesmente pelo fato da pessoa estar debaixo de pecado, debaixo de maldição. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele homem, meus irmãos, quis esconder. E o pior, meus irmãos, é pior, porque há muitos que fazem o pecado, cometem o erro, em vez de confessar, em vez de se arrepender e confessar diante do Senhor, glória a Deus, eles fazem o quê? Eles escondem. Em vez deles confessar: irmão, eu pequei contra você, falei mal de você, me perdoe. Pastor, eu levantei um falso contra o Senhor, falei mal do Senhor. Pastor, eu estava falando isso do Senhor. Ô, meu irmão, obreiro, estava falando mal desse obreiro, dessa obreira. Em vez de se consertar, chegar para o irmão e falar: meu irmão, me perdoe, que ainda sem você saber eu estava falando mal de você. Em vez de pessoa chegar e glória a Deus, ali pedir perdão, sabe o que eles fazem? Eles fazem tudo isso e ainda esconde. É pior, meus irmãos. Quantas pessoas estão, meus irmãos, debaixo de maldição, porque estão pecando, estão tentando esconder seu pecado. Alai, xarabandá, sodecai. Mas o pecado, meus irmãos, como os olhos de Deus, é como luz. Deus vê tudo, meus irmãos. O pecado é como luz diante dos olhos. Você não tem que conseguir esconder o pecado. Veja que ele escondeu dentro da tenda dele, enterrou dentro da tenda dele. Não tinha que achasse. Quem ele que ia descobrir que ele estava ali? Quem
era que ia saber que aquela cunha de ouro, aquela capa babilônica, estava lá escondido? Quem que ia saber? Quem que ia saber, meus irmãos? Mas aí quando o povo foi para a guerra, o povo começou a perder a batalha. O povo só foram para a guerra e começaram a voltar derrotados. Ei, quantas pessoas que saem para a guerra e voltam derrotadas, sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado está escondido, está fazendo coisas escondidas diante do Senhor, diante do seu sacerdote, do seu pastor, diante dos irmãos, diante da igreja. Você está fazendo coisas escondidas, minha irmã. Ei, meu irmão, você que está pecando, fazendo coisa errada diante do Senhor. Em vez de você se confessar para Deus, confessar ali, pequei contra o irmão, em vez de você se confessar, você esconde. E a tua oração não passa dos tetos, não passa do teto, não passa do telhado. Você pode aclamar, pode jejuar, pode dar mãe em pingo d'água, você pode arrotar em línguas, mas se você não se consertar diante do Senhor, as suas orações não são ouvidas. Arabandaravaço de calabastéria de cai. Arabandarraço de cai. Ei, xarai, que Deus de calabalabaço de canta labra sépia. Oh, glória. Ele é forte, meus irmãos. É muito forte. Livro de Isaías, capítulo 59. Olha só o que a palavra de Deus diz, meus irmãos. Capítulo 59, verso 1. Eis que a minha mão não, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdos estão os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades faz separação entre o vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Olha aí, o teu pecado faz separação entre Deus. A tua oração debaixo de pecado, Deus não vai ouvir, porque o rosto do Senhor está escondido para você. Deus começou a esconder o rosto para o povo de Israel, e o povo de Israel começou a perder a batalha. E sabe por que nossa luta, meus irmãos, não é carne? A nossa luta é espiritual. Você não pode tentar enganar Deus, você não pode tentar se esconder de Deus. Ainda, meus irmãos, que Deus está vendo tudo. Até os pecados que você comete na mente, cobiçando a mulher do teu próximo, cobiçando o esposo do teu próximo, desejando o carro, desejando a moto, desejando, glória a Deus, uma terra, desejando algo que o teu próximo possa ter. Ainda esse pecado Deus conhece, porque a Bíblia diz no livro de Isaías, livro de Jeremias, capítulo 17, verso 10, glória a Deus, Deus esquadrinha e sonda os rins e o coração para dar segundo o seu proceder, segundo a sua obra, Deus ele dá. Segundo a obra de cada um, Deus ele dá. Ai, xarabadaço de calabastério. Quantas pessoas estão brincando, meus irmãos, com as coisas de Deus, tentando se esconder do seu pecado, da sua mentira, da sua vaidade, das suas glotonarias, das suas soberbas, das suas blasfêmias. Quantas pessoas não estão tentando se esconder de Deus, mas não conseguem. Aí querem subir no altar do Senhor para pregar, querem subir no altar do Senhor para passar revelação, querem subir no altar do Senhor para, glória a Deus, para orar, para clamar ali, e a oração fica em vão. Meus irmãos, serve para tudo, serve para pastor, serve para obreiro, serve para missionário, serve para todos que estiverem debaixo de pecado. O único remédio, meus irmãos, que você pode vencer essa barreira, esse abismo, é você confessando. Porque a Bíblia diz no livro de João, capítulo 2, verso número 1 ali a seguir, primeiro 2, segunda carta de João: filhinho, não pequeis, mas se pequeis, saber que tem um justo advogado fiel ao vosso favor, Jesus Cristo justo. Ele é o verdadeiro advogado. Aleluia, glória a Deus. O diabo, meu irmão, fica revoltado com essa palavra. O diabo ele não gosta de ouvir uma mensagem como essa, meus irmãos. Tem pessoas que ficam furiosas, tem pessoas que não comentam, tem pessoas que não compartilham. Sabe por quê? Porque, glória a Deus, o diabo fica revoltado, não quer que ninguém saiba dessa palavra, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Porque essa palavra é a palavra de vida eterna. Glória a Deus. O diabo não quer que ninguém se converta, o diabo quer que as pessoas vivam no erro mesmo. O diabo quer que as pessoas vivam enganadas mesmo no sistema religioso. O diabo quer isso, meus irmãos.
Glória a Deus, mas a única maneira que Deus, meus irmãos, ouve a tua oração, glória a Deus, livro de Crônicas, 2 Crônica, capítulo 7. 2 Crônica, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. Olha aqui, meus irmãos, como é que Deus pode ouvir a oração de uma pessoa? O que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. O pecado faz separação. Mas uma maneira que o homem possa orar para Deus responder está aqui no livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, olha só, se humilhar. Se você não se humilhar, você não consegue pedir perdão. Se você não se humilhar, você não consegue dizer assim, irmão, me perdoe, eu pequei, me perdoe, você não consegue. Se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, olha só, se converter, deixar de praticar o pecado, se converter dos seus maus caminhos, glória a Deus, aleluia, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do alto céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha aí, tem pessoa que ora, jejuma, busca o Senhor, é meio que nada, meus irmãos, meio que nada. Será que Deus está ouvindo? A vida continua derrotada, a vida continua na miséria, a vida continua do mesmo jeito, parece que não está acontecendo nada, tuas orações estão em vão. Lá, rei, carabaço de calabastere. O único meio, meus irmãos, é tirar o pecado, porque quando Josué tirou, glória a Deus, a Bíblia disse que quando ele tirou, glória a Deus, Acã, juntamente com toda a sua família, queimou, fez um montão de pedra, queimou, jogou pedra, destruiu tudo ali que era deles. Deus, glória a Deus, depois que eles tiraram o pecado do meio deles, eles foram para a cidade de Ai e venceram. Aleluia, glória a Deus. Você quer vencer essa luta, meu irmão? Olha aqui para cá, quer vencer essa batalha, meu irmão? Tira o pecado, tira as blasfêmias, tira o engano religioso, tira as vaidades, tira as mentiras, tira as concupiscências do engano, tira as malícias, os desejos carnais, tira a soberba, tira a exaltação, tira as gotonarias, tira as fascinações da carne, os desejos deste mundo, tira tudo. Aí você vai clamar a Deus. Você pode estar no vento dentro da barriga de um peixe, no fundo do mar, Deus ele vai te ouvir. Onde você clamar a Deus, meus irmãos, com sinceridade, voltado, arrependido dos seus pecados, e não cometer mais. Onde você dobrar teu joelho, Deus fica de pé para responder. Porque Deus não aguenta, meus irmãos. Deus não aguenta ver a oração de um justo para não responder. Deus não aguenta porque Deus é a justiça, meus irmãos. Alai, calabaço de canta, alabadia, carabalabaço de caia. É fogo, meus irmãos, é mistério. Rai, calabande, açô de canta, alabaço. Eu sinto a presença de Deus forte neste lugar. Rai, xarabandarabaço de canta, alabastere. Onde você dobrar teu joelho, se você estiver debaixo da obediência, você clamar a Deus, meus irmãos, Deus fica em pé no trono para te responder. Deus fica em pé para responder o teu clamor. Aí pode se levantar Tranca-Rua, pode se levantar Preto Velho, Maria Padilha, pode se levantar os Inchu, pode se levantar os Erês, Tranca-Rua, pode se levantar a croja, a cambada toda do inferno, pode levantar tudo. Pode levantar tudo, pode levantar o inferno em peixe, pode levantar. Porque, meus irmãos, quando você está debaixo da obediência de Deus, não tem capeta no inferno que possa ser maior do que o Deus que nós servemos. Não tem capeta maior do que Deus, do que Jesus. Pode levantar todos os lados. Aí a Bíblia diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 a tu direito, mas tu não será atingido. É muito forte. Lai, calabandarabaço, decanta, labalabanda, candarabaço. Ei, xarabaço, decaia. É muito forte, meus irmãos. Não aguenta, o diabo não aguenta. Se você passar, meus irmãos, o diabo não aguenta, ele tem que cair por terra.
Tem que bater e retirar, não aguenta a presença do Senhor, não aguenta a tua vida, meus irmãos. Por quê, meus irmãos? O próprio Deus, irmãos, ele guarda. Ele próprio, meus irmãos, ele vem, o Pai, o Filho, o Espírito Santo vem e habita dentro da pessoa. Aí, apóstolo Paulo diz assim, já eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus é justiça, Deus ele gosta das coisas certas, Deus ele gosta da sinceridade, Deus ele gosta, meus irmãos, da verdade. Só quem não gosta da verdade é o diabo, é o capeta. O diabo, ele quer enganar, ele quer mentir, ele não gosta, meus irmãos, da verdade. Mas Deus, meus irmãos, ele gosta das coisas certas, das coisas verdadeiramente, meus irmãos, que sejam justas. Então o pecado faz separação. E quando você não tirar o pecado, quando você não deixar de mentir, deixar de roubar, deixar de enganar, você pode aclamar. Você pode 20, 30, 90, 200, 1000 anos de oração de jejum. Se você não se converter, não deixar o pecado, é meio que nada. Deus não vai te responder, meus irmãos. Deus não responde. Porque o pecado faz separação. Deus é mentiroso? Eu pergunto para você, Deus é mentiroso? Deus é mentiroso, meus irmãos? Fala aí. Sim ou não? Deus não é mentiroso, meus irmãos. Deus é verdadeiro. Então, se ele é verdadeiro, ele não pode ir contra a própria palavra dele. Se ele está dizendo, meus irmãos, que o pecado faz separação entre Deus e o homem, então, meus irmãos, é essa palavra que é a verdadeira. O pecado faz separação, divisão entre Deus e o homem, impedindo, meus irmãos, de que não vos ouça. Então deixa o pecado. Quer ser abençoado? Deixa o pecado. Meus irmãos, não é em todos os lugares que você encontra uma palavra como essa. Não é em todos os lugares, não está em todos os canais do YouTube aí, meus irmãos. Nós que você vai encontrar uma palavra verdadeiramente que traz, meus irmãos, a simplicidade da palavra verdadeira é essa, meus irmãos. Se não deixar o pecado, não tem como ser abençoado. Não tem como. Vou falar para você. Deus, meus irmãos, ele derrama assim as bênçãos sobre os justos e os injustos. Ele faz o sol nascer sobre os bons e os maus. Mas eu estou falando, meus irmãos, se você quer vencer, conserta a tua vida diante do Senhor. Conserta o teu altar. Te coloca na posição de Deus. Te coloca. Aí você vai ver Deus te abençoar. Aí você vai ver, meus irmãos, que quando você dobrar teu joelho para clamar a Deus, o céu vai entrar em movimento. O céu e a terra, meus irmãos, vai ser pequeno para você dominar. Glória a Deus, aleluia. Por quê, meu? Você tem intimidade com Deus. Glória a Deus. A maior riqueza, meus irmãos, a maior felicidade é quando você está verdadeiramente ali, em obediência ao Senhor. Glória a Deus, você tem o temor de Deus. Aí, meus irmãos, você é abençoado. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter estado, você pode ter carro, você pode ter avião, você pode ter tudo, meus irmãos. Glória a Deus, mas isso que eu estou pregando, meus irmãos, não é comprado por dinheiro. Ele é comprado com sinceridade, com verdade. Deus, ele gosta das coisas certas, das coisas justas, meus irmãos. Deus é justo. A base do trono de Deus, sabe o que é? Justiça. A base do trono de Deus é justiça. A justiça está lá no trono de Deus. A base é firmada sobre a justiça. Então ele não gosta das coisas injustas, ele gosta das coisas justas. A melhor coisa, meus irmãos, quando você comete algo que não agradou a Deus, se consertar. Quando você se conserta, meus irmãos, aí Deus se agrada. Amém? Você quer alcançar com Deus vitória, quer alcançar bênção do alto do céu? Primeiramente se conserta e começa a se humilhar, começa a buscar, começa a se converter, começa a buscar de verdade. Não é de um dia para a noite não, meus irmãos, mas glória a Deus, Deus ele vai te entregar muitas bênçãos, muitas vitórias. Aleluia, amém? Glória, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 a tua, mas tu não será atingido. O diabo não aguenta mais a tua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que está debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo da esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você vai estar o que? Descansando debaixo das mãos do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos e irmãs. Compartilhe esse vídeo, meus irmãos. Deixe pessoas ser alcançadas por esta palavra. Tem pessoas que estão presas no sistema religioso e precisam de uma palavra de salvação. Muitas pessoas não têm coragem de falar o que eu falo.
Ele não tem coragem e não quer ver ninguém ouvir falar. Mas se você verdadeiramente ama a palavra de Deus, compartilhe, comente, deixa as pessoas se abençoar, tá bom? Deus abençoe a todos, irmãos, irmãs, fiquem todos na paz do Senhor. Deus possa abençoar poderosamente. Até amanhã, se Deus nos permitir. Deus abençoe, Pai do Senhor.